Fala pessoal, quem fala é o Alex do canal Aquaponia Etnos. Espero que este vídeo encontre todos bem, com bastante saúde, alegria, paz. O canal Aquaponia Etnos tem como objetivo compartilhar práticas que são relacionadas à sustentabilidade, meio ambiente, ecologia, segurança alimentar, nutricional e com um foco maior, especial em aquaponia, pois eu tenho um sistema aquapônico aqui no meu quintal. Para quem não sabe, a aquaponia é um sistema integrado, uma técnica que combina a criação de seres aquáticos, seres de organismos aquáticos, com o plantio de hortaliças direto na água, né? Podendo ser hortaliças, podendo ser vários vegetais aí, né? Então essa é a aquaponia. Normalmente a gente trabalha mais com piscicultura, né? Porque a piscicultura, principalmente a tilápia, né? É um peixe de mais fácil manejo, integrado ao plantio de hortaliças, né? Eu quero nesse vídeo aqui justificar a minha ausência. Já faz 5, quase 6 semanas que eu não posto nenhum vídeo e isso aconteceu por causa de alguns fatores, né? Principalmente por causa de um inconveniente, de um perrengue, de um problema que eu tive aqui no meu sistema, que eu já vou falar para vocês. Mas também por causa das chuvas constantes, porque está chovendo bastante aqui na nossa região, aqui no sudeste, a cidade de Várzea Paulista, próxima a Jundiaí, perto da cidade de São Paulo também, né? 60 quilômetros de São Paulo. Então aqui está chovendo bastante. Nos últimos 4 dias, né, praticamente a gente só vê chuva aqui, né? E eu estou aproveitando essa trégua para fazer esse vídeo. Mas também eu tive um resfriado. Não posso dizer que esse resfriado me derrubou, me mandou para a lona. Mas trouxe desânimo, né? Porque a disposição não é a mesma, né? Mas então, falando aí a respeito do inconveniente que eu tive. Veja bem, pessoal, às vezes a gente tem algum reparo para fazer em algum sistema, em algum trabalho, né, de qualquer área que seja, e a gente tem o costume de procrastinar, né? A gente começa a postergar, ou seja, deixar para depois, e isso acaba trazendo problemas, né? No meu caso, eu tinha terminado esse tanque aqui, já falei bastante dele em outros vídeos, né? Esse tanque aqui é um tanque ecológico, né? Fiz ele baseado em ideias sustentáveis, né? Sustentabilidade. É um tanque que foi feito com madeira reutilizada, com porta de guarda-roupa, de armário, com uma lona de geomembrana, 300 micras. E aí o material hidráulico, aí, os canos, né? O mais barato possível também que eu achei. Uma bombinha de 6.000 litros horas, comprei no Mercado Livre. E aí fiz esse tancão aqui de capacidade de 8.000 litros de água, né? E depois do tanque estar pronto, a água já está com os parâmetros ideais, né? pH muito bom. Eu soltei 250 peixes aqui, 200 tilápias e outros 50 peixes aí, sendo panga, pintado real, carpa capim, algumas carpinhas coloridas também. E o negócio estava show de bola, né? Um sucesso, coisa mais bonita, né? Coloquei aqui no tanque um decantador e um SAMP, que ficaram funcionando bem, né? Um filtro muito legal e estava tudo muito bom, né? Só que eu tinha necessidade, né? Lógico, né? Obviamente que todo mundo, né, que tem um tanque que é exposto ao ar livre assim, né? Tem que fazer um ladrão. Então eu não fiz o ladrão nesse tanque, eu não tinha feito. E eu sempre deixava para depois. Falava, não, o tanque já está pronto. Sempre quando chovia e o tanque estava transbordando, né? E havia risco então dos peixes caírem para fora do tanque, eu utilizava essa mangueira aqui, ó, que é uma mangueira de máquina de lavar roupa, para drenar a água. Aí eu puxava a água do tanque, tal como ó, quando a gente puxa, né, a água ali de um tanque do reservatório de algum automóvel, né, para tirar a gasolina. Estava usando essa técnica. E num belo dia, ou seja, numa bela noite, eu cheguei e vi que o tanque estava transbordando, porque como eu disse, está chovendo bastante aqui, né? E aí eu pus essa mangueira, né, comecei a drenar a água e subi, entrei dentro de casa e comecei a fazer as atividades ali, a descansar, jantei, descansei. Quando eu fui ver, já era 6 horas da manhã, eu tinha dormido, né, e esquecido da vida, né. Então minha esposa entrou correndo dentro de casa e falou, seu tanque está vazio, porque ela foi colocar minha filha na perua e ela viu o tanque praticamente vazio, né. Na hora eu entrei em desespero, saí correndo, vim direto aqui pro tanque para ver o que tinha acontecido. E o tanque só tinha 1 palmo de água, pessoal. Só tinha somente 1 palmo de água. Aí eu entrei em desespero. E a minha resposta imediata já foi pegar então a mangueira, né, com a água da concessionária da rua. E tentar colocar um pouco mais de água, né, para
não encher totalmente o tanque, mas para colocar um pouco mais de água, né, para que os peixes pudessem ali circular melhor, né. E óbvio, né, que eu acabei exagerando também. Isso aí é óbvio que trouxe um outro problema, porque o cloro, ele é tóxico para os peixes, né. A gente sabe que quando a gente vai começar um sistema assim, primeiramente a gente tem que fazer a água, inclusive passar por um processo que a gente chama de ciclagem, ou seja, a água ela vai ficar com a bomba ligada, batendo, né, o pessoal recomenda 30 dias, né, eu deixei aqui o meu, acho que uns 15 ou 20 dias já foi suficiente, né, e já inseri primeiramente 5 peixes para evitar a proliferação de dengue, e depois de 30 dias eu coloquei os 250 que eu falei para vocês, né. E então, nesse período que a água está passando por ciclagem, além de ganhar nutrientes e tomar uma forma, né, semelhante àquela da natureza, né, porque os peixes eles não se adaptam à água assim tratada, né, a água também ela perde o cloro, né, o cloro se evapora, então a água fica, né, com uma água parecida àquela da natureza, né, que os peixes estão ali nos lagos, nos rios, né. E eu coloquei um pouco demais de água e os peixes começaram a se sufocar, né. Eu percebi então que as tilápias começaram a vir à superfície, né, aqui na flor da água aqui, e com aquele movimento que eles fazem, né, assim, ou seja, procurando o ar atmosférico, né, procurando oxigênio na superfície da água, né, fora da água no caso, né, porque o cloro provavelmente estava intoxicando elas. Aí eu entrei em desespero, achei que os peixes iam todos morrer e fiquei acompanhando durante todo o dia, né. À tarde, quando era aproximadamente 3 horas, né, normalmente o horário que eu saio para trabalhar, eu já percebi que as tilápias tinham se acalmado, porque foram as tilápias em específico, né, que começaram a fazer essa ação aí, né, de procurar o oxigênio fora da água, né. E graças a Deus eu não perdi nenhum peixe, nenhum. E depois na hora, né, lógico, né, no momento que eu já tive esse problema, eu fiz o ladrão. O ladrão é chamado de extrusor, se não me engano, né, eu esqueci a palavra técnica agora, eu vou escrever aí para vocês, tá bom? E é simplesmente para com que possa sair a quantidade de água ali, né, casual, né, de excesso de água que tem ali no tanque, né. Quando há, por exemplo, ali digamos ali que um excesso de água, né, para evitar que o tanque transborde, é óbvio que esse ladrão ele vai fazer com que a água venha sair do tanque, né, evitando assim problemas, né. E não durou mais do que 5 minutos. Então, eu estou aí para compartilhar com vocês, né, esse erro que eu cometi, porque a gente que compartilha conteúdo, né, dessas técnicas, né, do faça você mesmo, a gente tem que compartilhar o sucesso que a gente tem, né, como por exemplo eu compartilho com vocês agora aqui que os peixes estão bem, estão muito bonitos, né, já tem peixe com quase um palmo, galera, quase um palmo, né, então cresceram bastante, né, de novembro para cá, estão muito bonitos, com uma saúde muito boa, né. Mas eu tive um atraso, né, por causa de uma besteira, por causa de não ter parado para fazer um trabalho, né, um ladrãozinho ali que durou 10 minutos, não levou nem isso, 10 minutos eu coloquei um caninho de 3/4 ali, que eu tenho certeza que vai dar conta do recado, né. Já fiz até o teste, porque esses dias aqui choveu bastante e eu vi que ele realmente não deixou transbordar, né. Então foi uma negligência da minha parte, o erro foi corrigido, porém me trouxe um grande atraso. Por quê? Porque o tanto de água que eu perdi destruiu a biologia do meu tanque. Então agora para recuperar essa biologia vai levar um tempo, talvez aí não sei dizer quanto tempo, né, mas vai mais de meses, né, vai mais de um mês, eu posso dizer pelo menos, né, porque o tanque já estava com uma biologia perfeita, né. Eu lembro que as taiobas, né, essas plantas que vocês estão vendo aqui, ó, estavam aqui no filtro biológico, elas estavam muito grandes, com folhas enormes, né, e sinal de que as bactérias nitrificantes, né, já estavam alojadas ali nas mídias biológicas, né, nas mídias, né, principalmente nos cacos de telha e nas argilas porosas que eu coloquei aqui no filtro biológico, né. Então, sinal que a biologia já estava perfeita, estava funcionando muito bem. Porém, com esse atraso aí, eu tive que aos poucos, né, ir colocando um pouco de água da rua, para evitar, como eu disse, o excesso de cloro, né. E aí essa biologia foi destruída, porque o cloro ele mata, né, as bactérias nitrossomonas, os nitrobacters, né, que são bactérias que se alojam nessas mídias e tem a função de fazer a transformação da amônia, que é a porta de entrada do nitrogênio no nosso sistema, né, que vem através das excretas dos peixes, de transformar essa amônia em nitrito, que é ainda um composto nitrogenado que ainda é tóxico, né, em nitrato, que já é então composto nitrogenado, que é adubo
que é então, né, aquilo que as plantas utilizam para crescer, né? E aí então que a gente diz, né, que a aquaponia é uma simbiose perfeita. Por quê? Porque esse nitrato que é gerado, né, através das mídias biológicas, pelas bactérias, né, a gente sabe então que as plantas utilizam ele para crescer, né? Então aí as plantas se beneficiam do nitrato que os peixes produziram, né, através das excretas deles. E os peixes se beneficiam também se livrando do excesso de nitrato, né? Porque nitrato demais também não faz bem, né? Então é uma simbiose perfeita, né? Eu também digo que é uma ecologia aplicada, não tem nada de mágica aqui. É tudo coisa que a gente aplica, que a gente segue um passo a passo, uma cartilha e sempre dá certo, né? Então no meu caso, eu apliquei a ecologia certinha aqui, tinha dado muito certo, né? Eu já tinha, inclusive, pessoal, veja bem, com esses canos aqui, ó, inserido várias hortaliças aqui, ó, vocês estão vendo os copinhos aqui, ó. E no final eu perdi tudo, né? A minha sorte também, no dia que eu tive esse inconveniente aí, que o tanque esvaziou, né? Que eu deixei o dreno aqui, esqueci a noite inteira, a água vazando, indo embora. Foi que eu tinha uma outra bomba que estava conectada direto aqui dentro e não no sampling. E essa bomba estava conectada àquela flauta que distribuía para todos esses canos aqui a água. E aí a água caía ali, então foi dando também oxigenação para os peixes, né? Não faltou oxigênio, embora a quantidade de água que ficou foi 1 palmo, foi muito pouca, mas mesmo assim também não faltou água nem oxigênio para os peixes, né? E ali no afã de resolver logo o problema, né, quase que eu causei ali um desastre total, né? A perca dos peixes, né? Colocando água demais na concessionária e assim, consequentemente, intoxicando eles com cloro. Mas no final, deu certo. Aqui agora vai algum tempo, aí, como eu disse para vocês, para recuperar a biologia. Mas isso aí, vamos dizer que dos males é o menor de todos, né? Porque o mais importante é a saúde, a vida dos peixes, que foi preservada. Posso dizer que não perdi nenhuma vida aqui, nenhuma tilápia sequer. Então eu estou feliz com isso, né? Aprendi com esse erro, aprendi a não deixar para fazer amanhã o que eu posso fazer hoje, a concluir, né, as coisas que eu começo, né? Principalmente aquilo que está em tempo, que é fácil, né? Que não vai exigir sacrifício da minha parte, né? Então fica aí o recado para vocês também, se vocês têm aí um projeto, qualquer que seja, né? E tem alguma coisa para fazer, algum reparo, faça, pessoal. Faça, porque depois a dor de cabeça é grande. Eu corri um risco, se a mangueira, essa mangueira aqui, estivesse mais para baixo, um pouco, encostando no fundo do tanque, provavelmente os peixes teriam todos morrido. Porque o que teria acontecido é que a água teria esvaziado totalmente, os peixes iam entrar em estresse, em sofrimento durante a madrugada, e iam acabar morrendo, né? Não ia aguentar, porque também não ia ter sobrado um pouco de água, né? Com um pouco de água do tanque, né? Que sobrou, eu ia ter que colocar somente água da rua, porque não tem um reservatório de água da chuva aqui, água sem cloro, né? Então aí a zica, né? O problema teria sido muito maior. Mas como eu disse, graças a Deus, tinha ainda 1 palmo de água, e esse 1 palmo que sobrou foi o suficiente para salvar, para preservar a vida deles. Embora quase tenha ocorrido o problema, não ocorreu, né? Então é isso aí. Estou postando aqui, né, esse vídeo para compartilhar esse problema com vocês. Por isso, inclusive, que agora vai ter mais um atraso, vai ter mais tempo aí para gerar biologia de novo, para inserir as alfaces, as hortaliças aqui. Vai tempo aí, pessoal. Infelizmente, mas como eu disse, o mais importante é que os peixes estão vivos, estão bem. E eu estou fazendo mudanças aqui, né? Então, mesmo que eu não tenha hortaliças para inserir aí, eu vou compartilhar vídeos com vocês. Porque como vocês veem, esse decantador aqui é provisório. Porque num tanque de 8.000 litros de água, o decantador que é ideal é um de 200, um tambor de 200 litros, ou seja, até 2. E quanto maior, né, melhor. Porque aí o dejeto vai decantar no fundo, o dejeto vai ficar no fundo, né? E a água que vai estar em cima, que vai estar caindo para o SAMP, vai ser uma água mais limpa, com mais qualidade, né? Então o sistema vai ganhar uma filtragem melhor. É isso aí, eu tive um atraso, uma perca grande aqui, mas perca de tempo, né? Vamos dizer assim, né? Mas trabalhando vai dar para recuperar tudo. A água não está com boa qualidade, veja bem, ó. Porque depois desse problema eu deixei alguns dias aqui a água batendo direto, aqui dentro do tanque a bomba, né? E isso aí acabou, né, infelizmente, deixando a água um pouco suja, mas tudo isso vai ser reparado.
Então eu agradeço vocês, desejo um final de semana abençoado a todos, tudo de bom. E peço aí que você que está assistindo esse vídeo, que não é inscrito no canal, que se inscreva, que compartilhe esse vídeo aí para compartilhar a prática da aquaponia, né, que é uma prática maravilhosa, que traz para a gente aí a melhora, né, a nossa segurança alimentar, nutricional, traz peixe fresco para a gente, salada de qualidade, colhida no quintal. Então a aquaponia é tudo de bom, é uma prática maravilhosa que veio para ficar. Um abraço a todos, tudo de bom.